Olá, investidores. Hoje vamos falar um pouquinho da análise semanal, né? Como que foi essa semana aqui do dia que foi do dia 31 de janeiro, também o final do mês, né? Acabou o mês. Como que foi para a bolsa, né? O que a gente olha é a BOVA 11 e as principais empresas, como eu disse. Então, toda semana é como se distribuísse um pouquinho de dividendos. E nesse mês aí, se colocar um mês de janeiro, o acúmulo de dividendos que entregue quem tem esse ETF da BOVA 11 seria o equivalente aí mais ou menos uns 60 centavos. E esses 60 centavos o BOVA 11 pega e recompra as cotas, né? Como se fosse comprando as ações, mas recompra em cotas do BOVA 11 que vai acumulando. Além disso, as empresas também têm um lucro que não são distribuídos, então acumula também. Mais ou menos isso por mês, tá? Mais uns 60 centavos ali de lucro acumulado que não é distribuído, que fica nas empresas. Por isso que a tendência do BOVA 11 é sempre subir, né? Não subiu, né? Tipo, acho que o botar em 2023 era um pouquinho, no início era um pouco mais alto do que está hoje, 128, 129, mais ou menos o BOVA, mas foi porque juros futuros subiu muito, não o juros Selic, o juros futuro, né? Subiu aí quase 50%, como eu sempre comento. Então vamos fazer umas análises e como que está aqui o mercado, uma apresentaçãozinha rapidamente. Então, análise semanal do mercado financeiro, tá? Dia 31 de janeiro. Vamos lá. Então, lembrando aqui, sempre deixo claro, tá? Expectativa estava 117,27 no início. Expectativa aí no mínimo era 15,58% a expectativa, mais um prêmio de risco de 3%, R$ 139 seria como se tudo tivesse igual. Juros futuros 15,5%, projeção de lucro futuro também mais ou menos de 10 a 12% se concretizando, tá? Ou seja, um cenário muito ruim, ainda assim era BOVA 11 a 139, né, BOVA 11 a 139 para o final de 2025. Por quê? Porque é o cálculo, tá? Eles veem fluxo de caixa, calculam aí juros futuros. Eu poderia ter comprado juros futuros em vez de investir. Isso faz com que tenha mais um prêmio de risco aqui também, né, de uns 3%, 139, que é a média. Quando alguém fala, tem alguns fundos que falaram assim, se não me engano, acho que eu vi uma apresentação do Fundo Verde, falou, não, o BOVA, o Ibovespa vai a uns 110 mil pontos, aí sim está barato. Se está apostando, não digo que ele vai estar apostando nos 110 mil pontos, mas apostando nos 110 mil pontos para o final do ano, seria o equivalente aí você ter deixar de ganhar 15,58%, ou seja, ele estaria contra o aumento normal de 15,58 no mínimo, né? No caso, uns 18 aqui, né? Que é o mercado prevê, e ainda mais uma queda, 10%. Outros influenciadores também falavam, eu vejo positivo se o Ibovespa chegar a 125 mil pontos no final do ano, mas tá louco, então você não investe, você vende tudo, deixa no CDI e depois você compra. Não tem base isso, tá? Então, cenário ruim, ainda assim, cenário ruim desses juros aí, com uma projeção de futuros de lucro futuro ok, ainda assim é um Ibovespa acima dos 140 mil pontos para o próximo ano, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui, tá? Rapidamente. BOVA 11, tá? Fechou R$ 123 em um mês, cresceu muito, né? Se a gente pegar aqui essa semana, aqui o aumento foi de 3,21%. Mostra aqui 3,21%, tá? Isso é bem bastante, né? Ibovespa preço sobre lucro uns 8 mais ou menos, porque subiu, né, dos 117 ou 119 da semana anterior. Aqui o segundo mais importante que a gente vê é o títulos americano de 10 anos, 4,54%, diminuiu da semana anterior, início do ano igual. Petróleo Brent muito importante, tá? Diminuiu, mas tá bom ainda. Eu acho que é um patamar muito bom, acima dos US$ 70. Minério de ferro também está excelente, acima dos US$ 100. Claro que quanto mais, melhor pra gente. E aqui, a cereja do bolo de um F30, 14,67,
estava em 15,17% na semana anterior e 15,58% no início do ano. Olha como é rapidinho, né? 1% voa, né? Interessante, tá? O mais importante para nossa bolsa seria isso aqui, tá? E ó, quase 1% aqui deu 0,91%. Muito rápido uma queda, né? Em questão de um mês. Pode ser que caia de novo, tá? Porque, pô, 14,67% ainda é alto. Por isso que sempre tem um receio um pouquinho na cal, né? A put a gente sabe que acumula dividendos, que na teoria se tudo manter igual, ela vai continuar subindo, então se só piorar um pouquinho, se mantém, mas a cal, nesses patamares de um juros tão elevados, se ele vem a cair aí, cai mais 2%, aí a gente já vai estar um BOVA aí na casa dos cima dos 130, possivelmente. Claro que eu não sei quanto vai os juros, né? Pode ser que suba mais um pouco, fique nesse patamar, e aí fique nessa faixa aí dos 120, 128. Difícil, eu acho, cair abaixo dos 120 por muito tempo. Eu já tinha falado que mais 60 dias abaixo de 120 não ficava, né? O que aconteceu? Voltou a subir, né? O juros estava muito, muito alto mesmo. Então, claro que tem que ver, tá? Se tudo meio que ficar igual. Petróleo, Brent, vocês analisam. Minério de ferro, cotação. Juros futuro brasileiro, pode ser o DI1F30. E também o Treasuries americano, que compete com a gente. São esses quatro, tá? De importância DI futuro, Treasuries, petróleo e minério e petróleo. Acho que minério até mais para nossa bolsa. Beleza, vamos falar um pouquinho do lucro trimestral, agora vamos falar sobre as ações. Petrobras, peso absurdo no BOVA aqui, 12,69%. Tudo excelente, lucro trimestral 32 bi, se a gente coloca preço sobre lucro 3,75 do último trimestre, do ano parece mais, mas preço sobre lucro 5,77, teve um trimestre com prejuízo, já vai atualizar aqui, dívida baixa, petróleo Brent bom, 76 dólares, dividend yield excelente, 20%, ROI muito bom. Vocês têm que analisar também ROIC, tá? A gente vamos dar uma olhada aqui. Ó, Petrobras aqui no último mês 2,5, tá? Bom isso. 2,5% de valorização no último mês. Aqui, ó, ROIC é importante também, 18,34%, principalmente para empresas que têm um pouquinho de dívida, né? Apesar de eu achar a dívida baixa da Petrobras, tá bem tranquilo, então 18,34%. Tem questão da margem equatorial, parece que conseguiu entregar tudo que precisava, vamos ver que o IBAMA vai responder. Então, Petrobras hoje está tranquilo, só se nada mais acontecer, é para cima aos poucos, né? Vale 3, 10,88% de peso no BOVA, é bastante também, mas já está diminuindo, ela caiu muito, então ela diminuiu bastante. Lucro trimestral 3,3, daí tem o preço sobre lucro aqui, eu coloco 4,37 do último trimestre, 4,84 no ano, né? Dívida baixa, dividend yield legal, 10,45%. Eu sei que ela tem uma dívida aí para pagar, principalmente esse ano, o ano que vem já diminui um pouco e vai diminuindo assim ao longo. Mas esse ano parece que os investimentos estão muito curto prazo, né? Então talvez esse ano não pague tudo isso de dividendos. ROI muito bom, 23%. Minério de ferro legal, 101,33 dólares, acima dos 100. O dólar caiu um pouquinho e ela apresentou um bom resultado de produção, tá? Não sei o resultado financeiro, mas um bom resultado. Parece que, como o dólar subiu ali em outubro, novembro, dezembro, talvez tenha um retorno legal em real para os investidores, fazendo com que aumente. Ela aumentou, vamos ver quanto que estava no último mês, acho que caiu, hein? O minério caiu, dólar caiu, ó, 54 a cotação, no último mês caiu 0,37%, tá? Então, mais ou menos igual, né? Ela gera caixa, ela dá rendimentos legais, então em um mês caiu porque o minério de ferro mais ou menos caiu um pouquinho
E o dólar caiu também, né? Isso afeta ela, mas teve outras notícias boas e positivas. Vamos ver como ela tem, acho que ela tem um pouquinho de dívida também, o ROIC também é absurdo de alto. Dívida líquida baixa, tá? Margem, você colocar margem também, nossa, margem líquida absurda de alta, 22%. É uma empresa redondinha, tá? Na teoria seria ótimo investir com o preço de minério projetado para baixo ainda e gerando esse caixa aqui, eu não teria tanto medo, né? Mas claro que nós temos muitas oportunidades. Por quê? Porque, pô, tá competindo com pré de 14,5, né? Então, 14,5 por ano é bastante. E taxa Selic alta também, né? Então, a próxima empresa aqui já é um peso alto também, Itaú, 9,93% de peso no BOVA, tá? Em relação ao BOVA. Lucro trimestral legal, 10 bi. Preço sobre lucro estava no último trimestre 7,6. Preço lucro anual 7,8. Essa semana vai divulgar resultado, tá? Essa próxima semana. ROI, pô, nem se fala, né? 19%. Dividend yield legal. E para essa semana tem muita expectativa. Talvez ela apresente aí dividendos extraordinários muito legal, na casa de 4, 5%. Vamos ver o que vai acontecer. Se acontecer isso, vai fazer com que a cotação suba, né? E lembre, olha o peso disso aqui, hein? 10% em relação aí quase ao Itaú e o Itaúsa, né? Em relação ao nosso índice, nosso ETF, né? BOVA 11. Pô, olha isso aqui. DI Futuro 2030, 14,67, início do ano 15,58. Alguém tem dúvida que subiu bastante aí o Itaú? Isso tipo, parece mágico, né? Claro que analisar o passado é fácil. Caiu o DI, vai subir a ação, vai subir bem. Vamos ver. Banco. Então vamos aqui no. Ver quanto que subiu. Tube 4. Então tá R$ 33. No último mês tá um 10,6%. Puta que. É muita coisa, né? Isso aí é tudo por causa que DI futuro caiu, tá? Juros futuro caiu, a ação vai disparar. Claro que deve ter outras questões, né? Porque 10,6% é mais do que esperado, mas se não tivesse caído ali dos 15,5, provavelmente não teria nem perto isso aqui, tá? Próxima empresa, analisando rapidamente, Eletrobras, peso aí de quase 4% do BOVA, lucro trimestral médio 2,5 bi, preço sobre lucro 7,76, uma dívida alta, dividend yield 3,67%, ROI de 8% apenas. DI futuro caiu. Tá? Se tem uma dívida alta e DI futuro caiu, o que vocês acham, né? Foi para cima, né? Deveria ir mais até do que o Itaú em condições normais, mas eu acho que vai ser menos. Em um mês, pô, legal, 6,12%. Olha aí, boa alta no mês, mas não quer dizer nada com a empresa, só perspectivas de juros futuro caindo. Eles competem entre si. Tá. Vamos ver o ROIC dela. É baixo, né? Mas tem que analisar melhor aqui essa empresa. Não tenho analisado tão bem, mas o pessoal fala muito bem. Acho que está tendo um turnaround nela, né? Então ela deve ter apresentado um resultado muito ruim no passado para ter esse ROI e esse ROIC super baixo. Mas em compensação, aqui ó, tem um valor patrimonial, ó. Preço sobre valor patrimonial também baixo, 0,69. Então isso aí também afeta, por isso que o preço lucro tá atrativo razoavelmente, né? Então vamos lá. Próxima ação Bradesco, 3,66%. Então, aqui, legal, lucro trimestral 5,2, PL do último trimestre, olha, 5,7. Eu estou muito curioso para ver o resultado do Bradesco. Ele está dando um turnaround, né? Mas subiu os juros. Isso provavelmente vai impactar os resultados dele. Quero ver quanto que vai impactar nesse último trimestre.
Não acredito que vai ser muito, porque o juros subiu mais no final, né? Vamos ver, né? Preço sobre lucro 8,2. Tem também uma questão aí específica de um possível inadimplência de uma alta empresa. Vamos lá. Dividend yield 9,84% e o ROI 8%, mas é o ROI anual. PL estava isso aqui, agora está caindo. Agora, juros futuro caiu. O que você acha que aconteceu no último mês? Eu acho que subiu bem menos que o Itaú, mas imagino que o Bradesco tenha subido bem, tá? É porque compete, né? Renda fixa compete com as ações. Aqui, ó. Pô, subiu legal, hein? 6,14%, menos que o Itaú, mas Itaú tem outra coisa, né? Então, 6, opa, aqui, 6,14% no mês. E vamos ver o resultado, né? Depois do banco do Bradesco, que eu tô bem curioso. Próxima empresa, rapidamente, aqui, que a gente faz. Banco do Brasil, legal. Pô, nem precisa falar, né? Acho que é uma empresa super redonda por enquanto. O lucro trimestral 8,9 bi, no último, né? No terceiro trimestre. Preço sobre lucro do último trimestre está 4. Do ano 4,36. Isso aqui é insano, né? Tanto ela como a Petrobras, se a gente pensar, é insano. Dividend yield acima de 10%, ROI 16%, e com juros futuro caindo. Eu sei, né? Eu acompanhei o mercado, então eu vi que essa aí subiu, tá? Então, Banco do Brasil subiu muito. Agora não tá esse preço lucro, tá um pouquinho diferente, né? Porque subiu. Subiu, vamos ver quanto que subiu. Um dia subiu 1,88, vamos ver. Em 12 meses subiu pouco, né? Mas vamos ver no mês 15,72%. É muita coisa, né? 15,72%. Ou seja, quem vendeu, agora eu vou vender uma call. Pô, se ferrou, né? Lá embaixo você não vende call. No máximo você vai fazer um booster vertical, alguma coisa assim. Mas não dá. Então por isso que é complicado quando uma empresa cai muito e com esses múltiplos assim, é muito difícil. Outra coisa que também é complicado de operar, principalmente empresas, tá? É com esse DI futuro muito alto, tá? Não é legal ver esses juros futuros aí na casa dos 14, 15, 16%. Qualquer coisa, movimento ativo. Estoura para cima, estoura para baixo. É mais legal quando está estável, tá? Por exemplo, vamos supor que juros ali entre 8 a 11% de juros futuro, tá? Nossa, fácil operar, muito mais tranquilo, hedges são mais efetivos e tudo mais. Então, com certeza é mais fácil. Eu estou analisando que está pagando mal, tá? A volatilidade está ruim, então é, eu não estou operando ativo, estou operando, no caso, só o BOVA. Eu sei que tem gente que está operando Petrobras, que não teve bons resultados, mas eu tentei operar umas 7 vezes, só me ferrei. Então, toda vez que eu operar, ou subia sem o infinito, ou caía até o infinito. Então, né, tinha que assumir o ativo. Mas, ou vender o ativo, por exemplo, né? Então, não deu muito certo para mim com o Petrobras. Então, vamos lá. VEG, né? Tranquilo. Não tem dívida, né? Peso de 3,36%. Aqui, preço sobre lucro do último trimestre, 36%, parece alto. Lucro trimestral 1,5%. Preço sobre lucro 37%. Dívida tem caixa. Dividend yield 1,3%. ROI 30%. Dólar caiu. Mas lembra, eu acredito que deve ter subido um pouquinho só, né? Meio estável, subiu um pouquinho. Por quê? Apesar do dólar cair, tinha aquela questão de taxação, né? Do Trump. Então, talvez isso tenha afetado a empresa. Mas não, daí meio que não funcionou, né? Não foi tão agressiva. Então faz com que ela deva ter subido. Mas também teve a questão da inteligência artificial. Então, imagino que vai subir um pouquinho. Vamos dar uma olhada.
Teve algumas notícias negativas e positivas para ela. Apesar do dólar ter caído, a questão da taxação do Trump não foi tão forte. Ó, subiu bem, hein? 4,4%. Acho que ela caiu antes, tá? 3 meses 0,10. Então faz sentido. Vamos lá, a próxima empresa. Última aqui, Sabesp, lucro trimestral 2,3, preço sobre lucro 6,41, dividend 1,6, dívida considerei baixa, ROI legal. Juros futuro caindo, o que vai acontecer? Deve ter subido menos do que a Eletrobras no último mês, por causa dos juros futuro. Não, subiu mais 6,89%. Achei que ia subir menos, tá? Subiu mais que a Eletrobras, 6,89%. Pouquinho, né? Pô, interessante. Não imaginava isso da Sabesp. Não acompanhei nada. Os resultados não sei se aconteceu alguma coisa esse mês, mas subiu legal. Uma empresa que vem performando bem, né? Nos últimos 2 anos aí, 74%, mas em 5, 73%, tá? Mas acho que ainda é maior que o DI. 10 anos excelente, 752%, né? Mas aí é futurologia, tá? Eu imagino por que é tão complicado. Acabou aqui o vídeo, né, sobre análise semanal, mas por que é tão complicado você falar, ó, eu vou ganhar 750%. Vamos supor que você tenha uma carteira. 5 ativos, né? Geralmente a pessoa tem uns 10. Aí você põe 10 mil ali, você tá mais ou menos 10 mil com cada, e você vai fazendo aporte de R$ 1.000 por mês. Você não vai dividir esse aporte e colocar 200 em cada. Geralmente a gente vai colocar no que a gente acha que vai subir mais, ou no que está mais descontado. Se você tivesse Sabesp, Petrobras, Bradesco, Vale, o mais descontado seria o Bradesco, então você ia aportar muito mais no Bradesco, e ele foi o que caiu sempre. Então, esse é um problema. E ele sempre pareceu que estava bom, né? Nunca a gente viu resultados muito ruins. Então, você sempre ia colocar. Hoje, por exemplo, eu acho que o Bradesco pode dar um turnaround muito legal. E aí sim ter uma valorização aí de 80%, 100% rapidamente. Mas nunca a gente não tem como saber. Então, o ideal seria escolher 10 ativos e aplicar neles igualmente, independente do valor que vai. Mas é difícil, né? Dobrou de valor, você não vai colocar mais dinheiro nele. E aí que tá, as grandes valorizações você não vai embolsar mesmo, de fato. Então é isso. Curtam o vídeo, comentem aí e bons investimentos a todos.